Olá pessoal, o tema de hoje é ansiedade. Vamos conversar sobre isso um pouquinho. Você se sente atormentado, com muitos pensamentos descontrolados, você não consegue se concentrar direito, há uma turbulência de sentimentos, um medo constante, você tem sintomas físicos por causa da ansiedade, você se preocupa demais com as coisas. Se isso te interessar, se você sentir algum desses sintomas, acompanhe o vídeo de hoje que vai te esclarecer muitas dúvidas, inclusive a visão espiritual dessas questões da ansiedade. Então vem comigo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ansiedade. Como eu havia falado, se você tem alguns sintomas, a gente está falando aqui tanto de sintomas de ansiedade como transtorno de ansiedade. Qual que é a diferença? A diferença é que a ansiedade ela vai gradativamente aumentando os sintomas, as características e talvez eu já faço um alerta aqui no começo do vídeo. Se os seus sintomas forem graves, se você tiver palpitação, você soa frio, se você tiver crises de pânico, perder o ar, falta de ar, insônia, todos esses sintomas, é muito válido procurar um profissional, procurar um médico e profissionais especializados para conseguir te ajudar melhor nessas questões, nesse problema que você está vivendo. Mas antes de tudo, eu quero começar, como a maioria dos vídeos, como uma história para fixar bem a ideia da ansiedade. Então vamos lá? Vamos imaginar que tem um homem que foi acampar numa floresta com a sua família. E aí ele tem um acampamento montado na floresta com seus filhos, com a sua mulher. E aí ele resolve caminhar já. No começo da noite, ele começa a caminhar para tentar achar troncos de madeira, pedaços de madeira para ele conseguir fazer uma fogueira, né? Para todo mundo se alimentar, se aquecer, enfim. Ele vai em busca desses pedaços de madeira. E aí, chegando numa certa área onde ele consegue perceber alguns troncos, ele começa a recolher esses troncos. E aí, pisando levemente nas folhas e agachando para procurar isso, ele desliza e cai num buraco. E nesse buraco, ele acaba, quando tá deslizando, ele se agarra numa raiz. E aí ele fica pendurado nessa raiz, nesse buraco. E aí, dentro desse buraco já escuro, ele olha para baixo e ele não consegue ver nada. É um breu, uma escuridão total. E aí ele começa a olhar para cima e pensar como ele vai sair dali. E aí já tá de noite, ele tá cansado, com fome, porque ele ia pegar madeira para assar alguma coisa, para se aquecer, ele tá com frio, com fome, e começa a passar milhares de pensamentos na cabeça dele. Ele começa a se questionar como ele vai sair dali, se alguém vai achar ele, se alguém vai sentir falta dele, como que ele pode aguentar, segurar naquela raiz, que a mão fica escorregando, que ele tá pendurado, e aquilo começa a angustiar ele já pensa que a família dele pode não sentir falta dele, que ele pode morrer ali, e que ninguém vai achar ele, e como que ele vai viver sem a família dele. E todos esses pensamentos angustiantes começam a rondar a cabeça dele. A noite vai passando, minuto após minuto, e aquilo vai ficando cada vez mais intenso. Ele vai tendo que segurar, se agarrar naquele galho com toda a força que ele tem para ele não despencar naquele buraco. E aí ele pendurado, já com a roupa suja, já cansado, já exausto, ele começa a perceber os raios do sol chegando e iluminando certa parte daquela floresta, daquele lugar. E aí já tá bem claro, e ele olhando para cima e não sabe mais como vai sair dali, pensando em desistir, pensando que nada vale a pena, que ele não devia ter ido até aquela floresta, que ele devia ter pego os troncos, os galhos antes, que ele deveria ter se programado, que ele deveria ter pensado nisso, que ele deveria ter pedido ajuda, que ele deveria ter tá com uma lanterna, alguma coisa do tipo, que era muito escuro.
Milhares de pensamentos circundam a cabeça dele, deixam ele totalmente atormentado e ele nem se dá conta que já passou 1, 2 horas com a luz do dia brilhando. Quando ele se dá conta que já está de dia, já cansado segurando aquela raiz, ele começa a olhar para baixo. Quando ele olha para baixo, já tudo iluminado, ele percebe que ele estava a 30 centímetros do chão. Ele poderia soltar aquela raiz e ficar de pé. E começa a ver ao redor que o buraco não era tão fundo assim, que existia maneiras de escalar aquele buraco e sair dali facilmente. E o que eu quero trazer com essa história para vocês? Eu quero que vocês percebam o que essa história está querendo nos mostrar. Muitas vezes nós ficamos fechados em nossos pensamentos, acreditando naquilo que somente os nossos olhos conseguem enxergar, que muitas vezes não é muito, mas pra gente é o suficiente. E a gente monta toda uma historinha catastrófica por trás de tudo aquilo, pra deixar aquilo ainda mais pesado, deixar aquilo ainda mais angustiante, deixar aquilo ainda mais negativo e sem saída. Você já aconteceu isso com você? Você já parou para pensar nisso? Isso acontece com você, com uma certa frequência? Isso não é saudável, isso não é natural. Mas Jéssica, como que eu saio desse ciclo? Que é um ciclo de escuridão. O que eu quero deixar aqui para vocês é uma frase do estoicismo que ajuda bem a gente perceber algumas coisas, que é: não importa o que acontece com a gente, as circunstâncias do que acontece com a gente, importa o que a gente faz com aquilo. Mas o que você quer dizer com isso, Jéssica? A vida vai nos apresentando coisas e situações que às vezes não são as mais agradáveis, né? Mas é a vida chamando atenção para nós darmos novas respostas. Como nós vamos responder à vida? E eu costumo dizer assim, que nós perguntamos muitas coisas a Deus, ao universo, aos cosmos, falando assim: eu gostaria de entender X coisa, me dá X resposta, me dá X alternativa, por que isso está acontecendo? Mas eu digo que a maioria das vezes é o universo, é Deus, é as circunstâncias apresentando algo pra gente na nossa vida, na nossa convivência, para nós respondermos. Qual é a resposta que nós vamos dar para aquela circunstância, para aquela situação, para aquele desafio, para aquele obstáculo? E uma das filosofias estoicas é justamente isso. Não importa o que aconteça ao seu redor, o que a vida lhe apresente, o que importa é como você vai responder para a vida. E aí eu quero aprofundar um pouquinho mais nisso, que perceba o quanto aquilo que você enxerga é real ou não. Quando uma pessoa tem uma mente ansiosa, um hábito ansioso, ela costuma imaginar coisas e ver coisas da forma que ela está acostumada, com um certo negativismo, pessimismo, né? E nada de errado com isso, até uma certa dosagem. Passou dessa dosagem, começa a ficar tóxico, começa a ficar prejudicial. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, vou pegar um exemplo. Alguém te manda uma mensagem, né? E aí você responde essa mensagem. Aí você pergunta alguma coisa, aí a pessoa responde. Aí você responde. Aí daqui a pouco a pessoa para de te responder. Aí na sua cabeça já começa: mas será que eu falei alguma coisa errada? Mas será que eu fui mal interpretado? Mas eu não devia ter falado isso. Mas eu devia ter falado aquilo. Mas por que será que parou de me responder? Será que tá fazendo alguma coisa mais importante? Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? Você começa a criar vários pensamentos repetitivos sem virar pra pessoa e falar assim: você parou de me responder? O que aconteceu? Você não tá aí? Você tá ocupado? Você quer que a gente se fala depois? Você fica minutos, segundos, horas naquele pensamento, criando coisas na sua cabeça em vez de tirar a prova, a conclusão, né? Isso é um exemplo de uma mensagem, mas existem várias situações. Às vezes passou por uma situação, algum amigo, alguém te falou alguma coisa e você sai com aquilo
E você fica pensando, mas por que falou isso? Por que falou aquilo? Mas será que é assim? Mas será que é assado? Em vez de você sentar e falar assim, o que você quis dizer com isso? Eu não entendi. Ou eu entendi X coisa. É isso que eu tô imaginando? É isso que eu estou pensando? Porque aí muitos problemas são resolvidos. Você não precisa ficar arrastando aquele pensamento. Nós, espíritos, neste corpo físico, estamos aqui com um quanto de energia, uma quantidade de energia específica para o nosso dia a dia. E aí essa energia deve ser direcionada a fazer as coisas, a manifestar aquilo que a alma pede, aquilo que o espírito pede, aquilo que a sua essência quer. Conforme o dia vai passando e você vai se preocupando com coisas que não necessariamente você precisaria se preocupar, você vai queimando essa energia com coisas desnecessárias, com situações, com pessoas, com coisas que poderiam ser facilmente resolvidas, né? E aí você deve estar se perguntando, Jéssica, mas e se for real aquilo? Se for real, você vai ter uma confirmação daquilo. Você vai perguntar e você vai ter uma resposta. Ah, Jéssica, mas se a pessoa falar que, não, nada a ver o que você pensou, mas eu tenho certeza que foi. Bom, você vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha vai ser, vou ficar com a verdade que eu acredito, que me preocupa, que me aflige, que toma os meus pensamentos, que suga minha energia, ou vou dar crédito, confiança, dar fé àquilo que a pessoa está me dizendo e seguir com aquilo. Aí é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. Ou falar, não, mas não é isso que eu senti, não foi isso que eu percebi. E aí você vai dar a chance da pessoa se explicar, né? De resolver aquilo que tá te angustiando, né? Para você não ficar com aquilo dias, horas, semanas, meses, até anos, pessoas se pegam numa mesma questão, um mesmo ponto. Outra coisa que as pessoas tomam as coisas como óbvio. Ah, mas foi óbvio que ela quis dizer isso. Foi óbvio que ela quis dizer aquilo. Você não viu? Não é assim que as coisas acontecem. Nada é óbvio, né? Nada é óbvio. As pessoas têm percepções, lentes diferentes, experiências passadas diferentes para enxergar uma mesma situação de vários ângulos diferentes. Nós não podemos tomar como verdade absoluta aquilo que a gente acha que viu, aquilo que a gente acha que ouviu, né? Começa a virar o que você fala, não necessariamente é o que o outro escuta. Então, confirmar é sempre algo muito válido. É um crescimento interior, espiritual, emocional, de musculatura energética que você vai desenvolvendo para conseguir se entender melhor e entender as pessoas que estão ali ao seu redor. E diferenciar aquilo que você quer. A Siri, ela adora falar comigo. Ela tá falando de novo comigo. O que acontece é, mentes incansáveis têm uma tendência a fugir do momento presente. O que acontece? Nós somos compostos não somente pelo corpo físico, existem outros corpos que habitam esse sistema, que apesar do nosso corpo físico não conseguir tocar, enxergar e interagir, não significa que não exista. Então nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental, nós temos vários outros corpos que fazem essa dimensão, isso que vocês estão vendo, interagir, movimentar, falar, pensar. E isso é um estudo um pouco mais profundo da questão espiritual, mas o que eu quero deixar mais claro aqui é que quando nós falamos de momento presente, é o momento atual, é aquilo que você vive. O passado e o futuro não necessariamente existem, são criações para conseguir diferenciar, organizar melhor a nossa sociedade, o nosso espaço, o nosso tempo, a nossa interação com a vida. O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Pessoas ansiosas é que elas vivem muito pensando no futuro, o que vai acontecer, se preocupando, né? Se preocupando. Preocupação vem do termo preocupar, se preocupar com algo que ainda não aconteceu, imaginar situações hipotéticas que possam vir a acontecer. E o que isso acontece? Vocês já se pegaram lendo um livro, abrindo um livro, aí você passa uma página, você passa outra página, você passa outra página, aí você se dá conta, você para e fala,
eu acho que eu não entendi nada do que passou no livro. Sabe quando você passa, mas você não absorve? Você não absorve a informação do livro? Aonde você estava? Você estava pensando na louça, você estava pensando no marido, você estava pensando no filho, você estava pensando na esposa, você estava pensando no emprego, você estava pensando no trabalho de amanhã. Você estava pensando naquele problema que você vai ter que resolver. Então, o seu corpo emocional, o seu campo emocional foi para outro lugar. O seu corpo emocional não tá ali. O seu corpo mental não tá ali. Se você sente saudade de algo, o seu corpo emocional foi para onde tá com saudade. Se você tá com uma preocupação mental de algo que você tem que resolver, o seu campo mental, o seu corpo mental foi para outro lugar. Seus corpos não estão na mesma situação, na mesma frequência, na mesma energia, no mesmo tempo. Então você se perde. E viver o tempo todo em tempos diferentes, ou no passado, o que aconteceu, como foi, como não foi, como poderia ter sido, ou viver como vai ser, como que vai acontecer, como que eu vou fazer. Viver nessas duas pontas traz muita ansiedade, porque seus corpos se separam e aí você não vive o momento presente. É como se você perdesse aquele segundo. É como se você perdesse aquele momento e ele não volta. E o que a vida faz com a gente? A vida, ela vai colocando a gente num ciclo vicioso de sempre tá dando uma... Se você acredita que tá dando errado, que você tem que se preocupar, aí você se preocupa. Aí dá errado, tá vendo? Se eu não tivesse me preocupado, ia dar mais errado ainda, ia dar mais merda ainda. Então vai, merda atrás de merda, situação atrás de situação, num ciclo vicioso que você não consegue mais sair. Porque a vida, o universo, sempre vai te devolver aquilo que você acredita, aquilo que você tem pra dentro de si. Então, pessoas que têm, ó, você tá vendo? Vai dar errado, fica vendo, vai dar errado. O universo só vai te confirmar aquilo. Então, vai vir mais situações erradas, ó. Se a gente não fizer tal coisa para essa viagem, se a gente esquecer tal coisa, vai dar errado. A gente tem que planejar. Eu já tô te avisando, a gente tem que planejar. E aí, fala assim, ó, você vai ver, eu não vou falar nada, pra ele. Você vai ver como vai dar errado. Aí vai lá e dá errado. Aí vai falar, tá vendo? Eu te falei que deu errado. Claro que deu. Você ficou colocando tanta energia naquilo que é óbvio que vai dar errado. E a pessoa entra num ciclo repetitivo infinito de dar coisas erradas. Tem uma pessoa que eu não vou mencionar o nome, mas que foi de uma convivência pessoal muito próxima de mim, que a pessoa sempre saía comigo e falava assim, a gente vai nos lugares, sempre, ele pedia um prato de comida, vinha alguma coisa faltando. Ele ia estacionar, não tinha vaga. Tudo que ele ia fazer dava errado. Simples assim. Só que quando ele saía comigo, acontecia alguma coisa e falou assim, nossa, veio a mais. A gente pedia, por exemplo, um prato de sushi, aí o gerente da loja vinha e falou assim, olha, obrigado pela paciência de vocês. A gente tá te dando um bônus, uma quantidade a mais. Ia num lugar comprar alguma coisa, eu ganhava algum desconto. Algumas coisas aconteciam que a pessoa olhava pra mim e falava assim, como? Como que isso pode acontecer? Por que dá certo pra você e não dá certo pra mim? Porque a pessoa acreditava que tudo dava errado pra ela. E ela vivia nesse tudo dá errado pra mim, tudo vai acontecer comigo. Ó, espera, você vai ver que alguma coisa dá errado. Ela já entra no shopping achando que vai ser difícil achar vaga. Ela já entra no lugar achando que não vai ter aquele tênis que a pessoa queria. Ela já vai comer falando, ó, vai ter fila e vai vir alguma coisa errada, já se preparando para reclamar, né? E eu ia com uma leveza, se der errado, deu. Se não tiver como, eu vou buscar outra alternativa. Se não tem o sapato, não sei o que eu vim buscar, eu não compro ou eu compro outro. Quando você vai de verdade vivendo isso, você quebra essa corrente do ciclo repetitivo, a coisa fica mais leve, o universo sempre vai dizer sim. Ele não entende que aquilo não é bom pra você ou aquilo é ruim. Ele confirma aquilo que você está afirmando. Você está afirmando, vai ser uma bosta. Então vai ser uma bosta, né? E aquilo vai... Mas você tem que sentir e acreditar naquilo profundamente. Não só pensar, tá bom, você vai ver, eu vou fazer o teste, Jéssica. Vai ser bom. Aí você acorda e fala, ela falou que vai ser bom, então vai ser bom. Acordo, vai ser incrível.
Mas a pessoa tá assim, né? Vai ser incrível. Vai ser incrível. Ela não acredita de verdade naquilo. Não vai rolar. Não vai rolar. Isso é um exemplo que eu venho trazer. Eu quero deixar claro que muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tá tão turbulenta, cheia de pensamentos, que ela só quer uma pausa. Vou fazer uma pausa agora. Ela só quer uma pausa, ela só quer um momento de silêncio, ela só quer que os pensamentos, a cabeça dela pare por alguns minutos, né? Ela só quer aliviar. E aí muitas pessoas com esses sintomas acabam se dopando de remédios, né? E aí... Toma. E aí o que acontece? Travou. Travou, deu um bug. Meus pensamentos estão acelerados e aí dá um bug. Aí o que acontece? Ela só quer dar uma pausa. E aí, nessa pausa, ou ela vai para remédios tratar os sintomas, ou ela vai para os vícios. E eu não quero que você traga como uma conotação ruim. Muitas pessoas, eu diria que todas, não sei se todas. Todo mundo tem um vício. Todo mundo tem um vício. Vai para vícios, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. O que acontece é que a pessoa vai pro vício da comida, então ela come para aliviar, para dar um momento de prazer, de tipo, tô comendo, parece que o mundo para, que delícia. E aí, ela vai pro vício de querer sempre comer alguma coisa. Então, não tô fazendo nada, vou comer alguma coisa, vou comer alguma... Ela nem tá com fome, né? E aí começa distúrbios de peso, distúrbios de sono, certos vícios, porque às vezes você vai ingerir café numa quantidade extremamente alta e você tem problemas de sono, você não consegue dormir, ou chocolate, aí você tem variações hormonais, e aí vai dando várias complicações. Fora de comida, você tem de jogo. Você usa o jogo como uma forma de escapar dos seus pensamentos. Você se distrai, então você fica ali focado naquele objetivo que é o do seu jogo e você esquece o mundo exterior. É uma das formas. Outras formas é o próprio celular, que hoje em dia quem não tem um celular, aparece alguma coisa, eu vou olhar alguma coisa aqui, vou passando pra mim sair dos meus pensamentos e ficar avaliando aquilo que tá ali na minha frente. Tem gente que vai pro sexo, o vício do sexo, para em busca do prazer, quer sempre sentir aquele prazer, então vai cada vez mais em busca do sexo, e aí variações do sexo, o ato sexual, a masturbação, etc. As drogas como uma forma de escapar, o espírito sair desse corpo, dar uma aliviada, sair da mente, flutuar, né? E aí usa certas substâncias, vários tipos de substâncias diferentes, para conseguir dar uma aliviada, sair do corpo para dar uma respirada, o espírito dá uma respirada melhor, né? E aí tem os outros vícios, como o estudo, que não deixa de ser um vício. A pessoa quer aliviar os pensamentos, então ela vai se concentrar no estudo, numa atividade, para conseguir... aí você fala, Jéssica, mas o estudo a pessoa vai ter que pensar mais. Só que ela não entra no ciclo de pensamentos dela, ela entra no ciclo de pensamentos do estudo. E aí tem várias variáveis. A gente não tá aqui para julgar os tipos de vício, mas eu quero que você entenda o que tá por trás do seu vício. O que tá por trás do seu vício, talvez, existem outras variáveis, possa ser uma ansiedade que você precisa descobrir a origem dessa ansiedade. Da onde parte esse pensamento principal. Qual é o sentimento, sensação, qual é a situação que aconteceu na sua vida ou aquilo que você se preocupa e como transformar aquilo numa potência, né? Então, cuidar dos sintomas não é curar. Você precisa descobrir a causa que gera a sua ansiedade. Reflita, pense, analise. Muitas vezes as pessoas geram, como eu disse, consequências no corpo, ataque cardíaco, suador, dor de cabeça, dor nas costas, dor no ombro. Existem vários sintomas físicos que podem ser derivados da ansiedade. Então você vai no médico, faz exames e você não encontra nada nos seus exames, tá tudo normal. Às vezes varia de uma ansiedade que está acontecendo, então fique atento a isso. Outros sintomas são mentais também.
uma preocupação excessiva que dá aquela enxaqueca, uma sinusite, tudo isso que pode estar desenvolvendo justamente por um excesso de pensamentos, ou do passado ou do futuro, porque se você estiver no momento presente, isso não acontece. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que a ansiedade pode ser um medo de passar por uma dor. Você tem um medo de passar por uma dor, então você fica pensando em várias formas de não passar por aquela dor. Ou se você viveu uma dor, como evitá-la para não acontecer novamente, né? O medo excessivo de perder algo. Então você fica criando formas de evitar perder aquilo. E isso tudo vai drenando completamente a sua energia. E você vai atrair mais do mesmo. Quanto mais você tem medo de perder uma pessoa, ou uma situação, ou uma coisa, mais coisas você vai atraindo daquela energia, porque você está vibrando perda. Se você está vibrando perda, o universo não entende que você não quer perder, ele entende perda. Não quero perder. O que ele grava? Perda. Se ele grava perda, ele vai te dar mais perda. Então você vai perder uma coisa, vai perder outra coisa, você vai ficar mais próximo de perder aquilo que você tanto tem medo de perder. É uma frequência que você está rodando, né? E aí, por que o universo faz isso? Ele vai colocando isso porque ele não entende o bom e o mal, lembra? Então entra no ciclo repetitivo de perda, de perda, de perda. Cada vez parece que aquilo vai ficando mais sem graça, mais longe do seu alcance, mais distante pelo medo de perder. Quanto mais você tem medo de ficar sem dinheiro, mais sem dinheiro você fica. Quanto mais você tem medo de perder aquele relacionamento, aquela pessoa, mais parece que o relacionamento esfria. E assim vai. E aí, como sair disso, Jéssica? Tentar olhar a vida com outros olhos, entrar numa vibração diferente. Pense nos momentos que você não estava vibrando naquilo, quando você quis alguma coisa e você conseguiu. Quando deu certo, entre na vibração oposta de realização, de conquista e traga isso para o seu momento presente. Faça isso a sua realidade, porque senão o universo, a vida, vai te subjugar tanto, vai te colocar em situações tão ruins, de um ciclo tão doloroso, para você soltar esse controle, né? Para você soltar esse controle e você entrar no fluxo, falando assim, quer saber? Eu não tenho controle de nada. Nós temos um mero planejamento da vida. Eu posso planejar A, B e C, mas vai acontecer A, B e C? Eu não sei. Depende de várias circunstâncias que estão ao meu redor. Depende de várias circunstâncias do nosso país, da nossa sociedade, do clima, das pessoas que convivem comigo, de todas as circunstâncias que estão acontecendo que influenciam. Então eu tenho uma mera administração das coisas. Se você não entender isso, a vida vai sim te colocando em cada vez mais situações para você soltar esse controle e falar, eu entendi. Agora eu só sigo e vou lidando. Lembra da frase da historinha? O cara achava, quando ele caiu no buraco, que não tinha solução, que ele já criou um monte de pensamentos repetitivos. E aquela frase do estoicismo, não é o que a vida faz de mim, é o que eu faço com a vida. Mas também não é só deixar a vida te levar, né? E aí é uma das coisas que estão soprando aqui pra mim, que não é somente deixar a vida correr, porque tem muita gente que fala assim, então é aquela música do Zeca Pagodinho, né? Como é que é a música? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É basicamente isso, que algumas pessoas dizem, então eu não vou pensar nada, se eu não tenho controle, se eu não tenho que me preocupar com nada. Aí o que acontece? A vida vai andando, e é igual um barco num rio. Você não sabe onde vai cair, você não sabe se vai bater numa pedra, se não vai bater numa pedra. Você não prevê nada, você não se prepara, né? Você é a casa dos 3 porquinhos, onde você constrói a sua casa de palha, sem estrutura nenhuma, de qualquer jeito. O primeiro obstáculo que vier te derruba. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Existe um meio termo que a gente consegue trabalhar nisso. E observar as outras pessoas, o que elas estão fazendo, pode te dar um indicativo do que você quer para você, do que você não quer para você, e observar tudo isso de uma maneira integral. Então perceba, se esses pensamentos não são se preocupando com uma coisa que não é real, confirme com as pessoas, porque o que você acha que é óbvio talvez não seja.
Perceba quando você sai do momento presente. Tente ficar cada vez mais no momento presente. E aí eu tenho algumas dicas para você conseguir ficar no momento presente. Alguns exercícios. Basicamente 4 exercícios que eu quero passar para vocês de como ficar no momento presente. Primeiro, uma respiração. Muito fácil de aplicar em qualquer circunstância que começar a vir uma série de pensamentos negativos, turbulentos que você quer se livrar. Em vez de ir para sua válvula de escape, o seu vício, tente fazer isto primeiro. Vamos lá. É uma respiração onde eu vou puxar o ar pelo nariz, vou segurar por alguns segundos e vou soltar completamente pela boca e vou segurar sem ar. A gente vai fazer 3 vezes juntos. Então você faça comigo, por favor, não fique só assistindo. Tente, exercite, faça. Quando você estiver numa situação ruim, isso pode te ajudar em muito, como já me ajudou, certo? Então vamos lá. A gente puxa pelo nariz, enche o pulmão, segura, solta pela boca, esvazia tudo. Segura sem ar. Isso. Mais uma vez, puxa pelo nariz. Segura. Solta pela boca. Segura sem ar. Última vez, puxa pelo nariz. Segura. Solta pela boca bem devagar. Esvazia, respira normalmente. Parece um exercício tolo, mas ele pode te ajudar muito quando você estiver numa situação de uma entrevista, numa situação de conversar com um chefe, na situação de tratar de um assunto difícil para você, numa discussão familiar, numa situação que você está no meio ou se preparando para alguma coisa. Esse é um exercício que pode te ajudar muito a trazer as suas energias, os seus corpos para o momento presente através do seu corpo físico, através da inspiração do prana, que é a energia que vem da terra, para te concentrar no momento presente, no momento que você tem que estar agora. Quando esses pensamentos estiverem turbulentos, faça a respiração e volte para o momento presente. Faça 1, 2, 10, 30, quantas vezes você precisar ou que você puder durante o dia para ficar no momento presente. Outro exercício para quem quer se aprofundar, quem quer ir mais prolongado nisso, é a meditação. A meditação, existem várias formas de meditação. Uma forma que eu vou trazer aqui agora é justamente através da respiração, só que você vai fazer por um período mais longo, observando aquilo que você está sentindo, se dá dor em alguma parte do seu corpo, se tá mais tenso o ombro, as costas ou a cabeça. Perceba, anote no final da meditação. Eu vou fazer uns vídeos, se eu não fiz, eu vou fazer ainda um vídeo mais explicado sobre a meditação, quais os benefícios, para que serve e tudo mais. Mas isso é muito importante. Então eu te dei um exercício de respiração rápido para quando você estiver numa situação que você precise de bate-pronto. E a meditação, que é algo que você pode praticar todos os dias, 2 vezes por dia, para você ir se preparando para essas situações não acontecerem. É como se fosse uma prevenção, para você sempre estar no momento presente o máximo possível, vivendo essa experiência humana o máximo possível. Outra coisa que tem me ajudado muito, que eu também não sei se eu fiz um vídeo ainda ou se eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas é o journaling, que é um registro de diário, que tem me ajudado muito, porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu não sei se eu posso dizer que eu era ou ainda sou, mas aquilo não me afeta mais. Mas essa frequência de energia, de ansiedade está dentro de mim. Por isso que eu consigo falar sobre isso, ajudar, dar dicas e tudo mais. Os pensamentos são extremamente acelerados, né? Até minha fala, se você pegar pessoas que falam de espiritualidade, você vai ver que elas são calmas, tranquilas. Essa não é minha característica. A minha característica é empregar
potência nas coisas. Empregar a minha energia de magnetismo para você entender, para você realizar. Eu trago essa energia um pouco mais forte, nada de errado com quem fala mais calmo, mas não é a minha personalidade. Trazer de uma forma diferente, que talvez você possa se identificar melhor. Então, esse registro de diário é você escrever quando vier os pensamentos turbulentos, você escrever no seu próprio celular, tem aplicativos de diário com senha, se você não quiser que ninguém veja, ou próprios notes do celular, bloco de notas do celular, para você escrever aquilo que você está passando pela sua cabeça. Porque quando você tira aqueles pensamentos, o que você tem que fazer, sabe? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, blá, blá, blá. Como se fosse lista de supermercado. E você escreve, como se tirasse do seu campo mental e colocasse no papel. E você sabe que tá ali. Você pode fazer isso sempre que tiver alguma coisa te acionando, te perturbando, te incomodando. Como você pode trazer isso como hábito de vida. Hábito de vida de todo dia, em determinado horário, você escrever tudo que passou pelo seu dia, tudo que aconteceu. Também o journaling, que é o registro de diário, mas também é uma forma de meditação, é me contar, me falar, meditar. E aí é uma forma de você que tem o pensamento acelerado ou uma confusão mental, sobrecarga de pensamentos, você colocar isso como uma forma de alívio, de terapia de si mesmo, né? Tem outras pessoas que já vão lidar melhor com esportes, com atividades físicas. Tem gente que não basta só escrever, não basta só colocar no papel. Ela precisa se movimentar, ela precisa queimar aquela energia que está sobrecarregando nos pensamentos, nas preocupações, ela precisa sair, ela precisa movimentar o corpo físico, porque através do corpo físico ela consegue queimar esses pensamentos, esses blocos de pensamentos, essas energias. Se você é esse tipo de pessoa, só faça, dê o primeiro passo de andar para fora da sua casa, para fora do seu estabelecimento. Em vez de procurar elevadores, procure escadas. Existem várias alternativas para você conseguir queimar esse bloco de pensamentos. E a última coisa que eu quero falar aqui é que existe a ansiedade por uma razão e você precisa descobrir a causa. Uma das causas que a espiritualidade traz, por que será que você é uma pessoa ansiosa? Por que será que você veio com esse pensamento acelerado? Por que você veio com essa preocupação excessiva? E eu entendo hoje como uma potência. Pode ser transformado em uma potência se você conseguir usar essas ferramentas. De conseguir perceber coisas além do campo de visão das outras pessoas, para você conseguir expandir, melhorar, explicar, destrinchar as coisas, explanar as coisas. Então, às vezes você está com essa ansiedade porque sua alma pede que você faça algo mais expansivo, mais aberto, mais conectado com as outras pessoas, com um propósito maior, e talvez você não esteja queimando esse campo de energia, você não esteja usando essa potência que você tem de se preocupar para resolver questões, para fazer acontecer. E aí aquilo fica acumulando no seu corpo espiritual, no seu corpo mental, no seu corpo astral, no seu corpo emocional, como cada um chama. E aquilo fica pesando no seu sistema. Então, para você conseguir dissolver esse campo, perceba a causa, perceba as fugas, perceba o que você faz com isso e se isso não pode ser uma potência, um potencial que você veio trazer ao mundo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas eu quero que você reflita sobre isso. Vou trazer muito mais temas e explicações em cima disso, mas eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, ativa o sininho para as notificações, se inscreve no canal. E aí a gente vai conversando, tem os comentários aqui embaixo, escreve o que você achou, coloca a sua pergunta, que eu vou adorar responder cada uma delas, tá bom? Tá joia? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!